Aqui no Resenha Alvinegra você já deve ter percebido que a gente tem soltado 2 vídeos por dia. À noite, entre as 6 e as 7, a gente traz a resenha do dia, onde a gente junta os assuntos mais importantes que surgiram no noticiário do Botafogo. A gente faz um apanhado completo para você. E à tarde eu tenho procurado responder as perguntas mais frequentes que eu recebo, principalmente nas nossas lives que fazemos aqui e lá no Instagram. E também que a gente recebe nas nossas redes sociais. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida sobre o Botafogo, se você quer saber a minha opinião de algum assunto, deixa aqui nos comentários, os comentários estão abertos. E hoje eu vou responder, acho que uma das perguntas que eu mais respondi em lives, que é: qual seria a minha escalação ideal do Botafogo, obviamente com jogadores que já estão contratados, que estão no elenco de 2020. Qual é a melhor escalação do Botafogo com jogadores que lá tem? Eu vou responder a minha opinião. A sua você deixa aqui nos comentários, se você concorda, se você discorda, deixa a sua escalação aqui embaixo. Deixa também temas para os próximos vídeos, perguntas, pedidos de opiniões, o que você quiser ver aqui nesse quadro que a gente lança à tarde no Resenha Alvinegra. Também vai ter outros quadros, a gente vai lançar umas listas, a gente está pensando em novos projetos, enfim. Fica ligado aqui no Resenha Alvinegra, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você sempre receber na hora que a gente soltar um vídeo novo. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de botafoguenses que vocês conseguirem. E o meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Sem muita enrolação, vamos começar falando da escalação ideal, na minha opinião, para o Botafogo com um elenco, com jogadores que lá já estão. Então, eu imagino que, e o Paulo Autuori também parece dar motivos para imaginar isso, que a escalação ideal com o que se tem hoje lá no Botafogo seria um 4-1-4-1. E o Paulo Autuori, aliando o que eu acho e aliando ao que o Paulo Autuori apresentou nos seus últimos anos, desde o trabalho, do bom trabalho que ele fez com o Atlético Paranaense, que ele pegou o Atlético e levou o Atlético para a Libertadores depois de muito tempo, iniciando essa retomada do Atlético Paranaense, que está aí em alta até hoje. Quem iniciou foi o Paulo Autuori. E de lá para cá, em todos os trabalhos que ele fez, nos que deram certo e nos que deram errado, ele utilizou mais ou menos essa situação de um 4-1-4-1. Ele não costuma usar aquele volante brucutu, sabe? Aquele volante que é marcador, só sabe dar chegada, aquele volante que rouba a bola e quando rouba não tem qualidade para dar um passe, não sabe o que fazer depois, como era o Jean no ano passado, quando a gente era mais ou menos o que era o Ayrton. O Ayrton, quer dizer, não vou botar o Ayrton nesse balaio porque o Ayrton tinha certa qualidade, pelo menos mostrou no Botafogo. Mas sabe aquele volante característico do Jean? Então, ele tá perdendo cada vez mais espaço no futebol moderno. Cada vez mais estão se utilizando pelo um volante e um volante que saiba roubar e que tenha qualidade para sair no jogo. O Botafogo teve o Bochecha, que não deu certo, não se adaptou, e hoje é o Caio Alexandre, que parece dar passos para se tornar um grande jogador e o dono dessa posição. O Alex Santana também serve para fazer essa posição, enfim. Vamos começar e eu já vou criar polêmica na primeira posição, que é no gol. Por quê? O meu goleiro titular, se eu fosse o treinador, seria Diego Cavalieri. O Gatito é um bom goleiro? Muito bom goleiro. Porém, eu acho que o Cavalieri é mais goleiro que o Gatito Fernandes por questões de fundamentos. O Gatito tem um reflexo espetacular, fora do normal, e o Gatito é muito decisivo. Ele é muito frio para jogos grandes, ele é muito frio para disputa de pênalti. Mas na questão de fundamentos, o Cavalieri tem muito mais do que ele. O Cavalieri faz defesas muito mais simples que as do Gatito, porque o Cavalieri se posiciona melhor que o Gatito. O Cavalieri ele falha menos que o Gatito. O Gatito, quando toma um chute de bola fora da área, é um Deus nos acuda. De uns 6 meses para cá, ele já aceitou uns 3, 4 chutes de fora da área. E ele dificilmente segura a bola. Ele sempre dá a segunda chance pro atacante. Quase sempre o Gatito, por conta do seu posicionamento, ele chega atrasado na bola e espalma. E aí, às vezes, o que parece uma defesa espetacular, que ele mostra um reflexo, é porque ele estava mal posicionado, ele teve que se desdobrar para espalmar a bola e dar a segunda chance pro atacante. O Cavalieri dificilmente faz isso. O Cavalieri se posiciona melhor. Ele dá menos saltos porque ele está sempre melhor posicionado, ele segura mais a bola, é mais experiente com o Gatito também. Eu acho que não seria um problema, o Cavalieri não sentiria jogos grandes, então o meu titular seria Diego Cavalieri no gol do Botafogo. Hoje já comecei com polêmica. Na lateral direito é o Marcinho. Marcinho pode não ser o seu lateral ideal, mas até quem não gosta do futebol do Marcinho, que eu discordo, eu gosto do Marcinho, não achei ele espetacular, mas acho ele um lateral ok. Você mesmo não gostando do Marcinho, você
é obrigado a concordar que ele é muito melhor do que os outros, o Fernando e o Barrandegui. Então, lateral direito, Marcinho sem muita discussão. Na zaga, a minha zaga, eu já falei aqui várias vezes, seria Marcelo e Canu. O Canu é o cara certo para essa zaga? O Canu tá pronto para assumir a zaga do Botafogo como titular? Não. O Canu tem muita qualidade, mas tem muito caminho para percorrer ainda. Mas, contando que as opções são o Carly, que não faz bons jogos há muito tempo. Quer dizer, o Carly não faz jogos há muito tempo porque ele tá quase sempre machucado. E o Juan Renato, que até agora não demonstrou, aqui veio a minha zaga titular hoje, com o que tem, seria Marcelo Benevenuto, o melhor jogador do Botafogo no ano, e Canu. Na lateral esquerda, é uma dúvida que eu vou deixar em aberto. Na lateral esquerda eu coloco um X. Jogar com -1 pra mim seria melhor, mas enfim, tô brincando. A lateral esquerda, o Guilherme Santos e o Danilo Barcelos, pra mim não muda muito. Os dois jogadores apoiam muito mal e marcam muito mal. Eles são dois laterais esquerdos que parece que tem duas pernas direitas. Mas, de qualquer forma, eu acho que muda muito pouco. Então, pega a camisa 6 do Botafogo, joga pro alto. Quem pular mais alto conseguir pegar, vestir, pode jogar. Porque Guilherme Santos e Danilo Barcelos, pra mim, não muda muita coisa. Agora vem o meio campo. Como eu falei, eu botaria o Botafogo para jogar num 4-1-4-1, ou seja, um volante, 2 meias, 2 pontas e um centroavante. É um esquema que o Paulo Autuori tem estudado. É um esquema que o Paulo Autuori costuma utilizar. E é um esquema que o Paulo Autuori já testou, inclusive, no Botafogo. Ele utilizou esse esquema em uma partida, que foi no segundo tempo do jogo contra o Boa Vista, quando ele tira o Alex Santana, se eu não me engano, não me lembro agora se foi o Alex Santana ou o Cícero, e coloca o Gabriel Cortez, deixa o Caio Alexandre em campo ali no 4-1-4-1. Ele tem treinado essa formação, e aí, o meu volante seria o Caio Alexandre, pra mim é uma grata surpresa, é um garoto que tem muita qualidade, que erra muito ainda por ser garoto, mas ele não tem medo de errar. Normalmente um jogador de base, ele quando erra a primeira e erra a segunda, ele erra as outras 10 e aí se esconde, você nunca mais ouve falar dele. O Caio Alexandre não, ele erra a primeira, ele tenta a segunda. Se ele erra a segunda, ele tenta a terceira. E se ele tiver que errar 20, ele vai errar 20 porque ele não tem medo de errar. E obviamente ele não erra as 20, ele acerta. Ele já deu passe para gol contra o Vasco, ele já deu passe para gol, se eu não me engano, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas já tem uns 3, 4 jogos ali que ele iniciou a construção da jogada do gol. Contra o Paraná ele inicia a construção da jogada do gol com seus lançamentos, com seus passes longos, com as suas enfiadas de bola. Ele não tem medo de errar e isso é muito bom. E ele marca muito bem, ele sabe sair jogando. Enfim, meu volante seria Caio Alexandre. Nas pontas, eu jogaria... Minha ponta direita, se tiver em forma, joga Gabriel Cortez, se não, Luiz Fernando. É a opção que tem. Pode não ser o ideal, mas é a opção que tem. Em forma, joga Gabriel Cortez. Se o Gabriel Cortez continuar um pouco acima do peso, como ele demonstrou nas poucas vezes que jogou, então é isso. Hoje, se a gente for contar hoje, na forma em que eles estão, na forma que eles terminaram até a parada da pandemia, jogaria Luiz Fernando, no meio Bruno Nazário e Honda, e na lateral e na ponta esquerda Luiz Henrique. Bruno Nazário e Honda no meio será o diferencial. Eu acho que esses dois juntos ali no meio, sem tanta responsabilidade, porque, quer dizer, óbvio, eles têm responsabilidade de marcar, mas ali alternando, sem ter que sacrificar um na ponta, porque, por exemplo, o Bruno Nazário quando joga na ponta é notória o quanto ele cai de rendimento. O Bruno Nazário no mesmo jogo em que ele atuou na ponta e atuou no meio, você consegue exatamente direcionar em qual momento ele estava em cada lugar, porque você vê a diferença de qualidade do futebol dele. Quando ele tem que voltar para marcar, ele não consegue chegar à frente com o mesmo fôlego. Quando ele está parado ali no meio, com toda liberdade e fôlego e tempo para parar, pensar e armar o jogo, ele é completamente um outro jogador. Então, nesse esquema onde o Honda e o Bruno Nazário podem jogar pelo meio, o Honda não preciso elogiar, porque o Honda é o melhor jogador do Botafogo tecnicamente. Essa dupla dará trabalho e levará o Botafogo a um outro nível. Não vou falar outro patamar, que isso é coisa do lado de lá. Mas eu acho que o Botafogo sobe muito de qualidade com esses dois em campo jogando pelo meio. Na outra ponta, Luiz Henrique é o garoto que poderia ser um pouco melhor lapidado, poderia ter um pouco mais tempo para ganhar essa titularidade absoluta, mas como o Botafogo não tem nenhum titular para assumir ali essa camisa 11, qual é a camisa de um ponto? Vou falar isso não, ficou enrolado. Vou começar de novo falando do Luiz Henrique.
Na ponta esquerda, o Luiz Henrique, como eu já falei aqui, pra mim é um garoto muito promissor, é um garoto muito diferente, você vê isso nos jogos, você vê que ele tem uma qualidade diferente dos outros jogadores, você vê que ele erra muito, mas erra por falta de experiência, erra por falta de tempo de profissional, e o Botafogo, num cenário ideal, o Botafogo precisaria de um titular ali absoluto para que o Luiz Henrique pudesse se desenvolver, entrando aos poucos no time titular e depois, quem sabe, assumir a vaga ali da ponta esquerda. Mas como o Botafogo não tem esse dinheiro para contratar um ponta que com esse status, o Luiz Henrique serve mais a de se ter paciência com o garoto, sabendo que por conta da sua inexperiência, ele ainda vai errar e vai errar muito. E na centroavância, essa palavra nem existe, mas enfim, nosso centroavante, Pedro Raul. Pedro Raul, bem fisicamente, é um dos melhores jogadores do Botafogo. Eu posso dizer aqui que ele é o jogador mais efetivo do que o Botafogo tem. O Pedro Raul é um centroavante que destoa dos últimos que nós tivemos. Nos últimos anos, o Botafogo não costumou ter centroavantes ruins, mas um ou outro teve uma boa fase. O Sassá é bom jogador, e se deu bem lá em 2016, mas e o Roger é horroroso, mas o Roger acabou dando sorte e fazendo algo... Dando sorte não, teve uma boa fase ali na carreira e fez alguns golzinhos do Botafogo, mesmo assim, numa partida que ele fazia 2 gols, ele ainda era muito criticado por conta das suas atuações, ele nunca foi unanimidade na torcida, nunca foi muito querido. Aí a gente teve Chiesa, Vitor Rangel, o Diego Souza, que chegou para resolver a coisa e não resolveu nada, se tornou mais um peso no Botafogo, enfim. Se a gente pegar aí os últimos 10 centroavantes, acho que desde o Louco Abreu, a gente não tem um centroavante que, além de fazer gol, a gente vê que ele sabe participar do jogo. É o Ronaldo fenômeno? Obviamente não. Mas ele tem o mínimo ali de qualidade para fazer os seus gols e trabalhar a bola, fazer um pivô, dar uma assistência quando é preciso, sair um pouco da área quando é preciso. Faz tempo que o Botafogo não tem um centroavante com certa qualidade assim para atuar tanto lá na frente, quanto um pouquinho mais atrás, quanto voltando mais atrás. Então, Pedro Raul, para mim, mais precisa de um reserva, há de se ressaltar. Tanto o Igor Cássio quanto o Rafael Navarro não têm atuado à altura quando o Botafogo precisa de uma alternativa ao Pedro Raul, mas como a gente está falando aqui de time titular, Pedro Raul tá safo. Então, fica aí o meu time. Diego Cavalieri, Marcinho, Marcelo, Canu, qualquer um, Caio Alexandre, Luiz Henrique, Honda, Bruno Nazário, Luiz Fernando, inverti o Luiz Fernando com o Luiz Henrique, mas enfim, e Pedro Raul na frente. Ah, Cadu, isso é um time suicida, ninguém marca, irmão. Futebol moderno não tem mais essa de 2 jogadores para marcar. São os 11 marcando e são os 11 defendendo. Ah, você pode tirar 1 ou 2 ali para descansar. Talvez o Pedro Raul fica entre os zagueiros, ele faz a marcação, mas faz a marcação dos zagueiros. E ali do lado dele, ora fica o Honda descansando e ora fica o Bruno Nazário. Eles alternam ali, uma hora quem vai voltar outra hora volta outro, o resto, irmão, todo mundo marca. Esquece esse paradigma que um time precisa ter ali um volante mordedor, um volante que rasga, um volante que bate, um volante que rouba a bola. Essa posição já está extinta na Europa e aqui no Brasil cada vez mais. Se você observar os grandes times, nenhum dos times que disputam títulos, nenhum dos times que disputam as partes de cima, as competições do Campeonato Brasileiro, eles têm esse volante de contenção. Palmeiras, Milionário Palmeiras, o Felipe Melo, que era esse cara mordedor, virou zagueiro, porque o Luxemburgo queria alguém com mais qualidade ali no meio campo, para sair na saída de bola. O Flamengo, o volante do Flamengo é o Gerson e o Ilharão, 2 jogadores que sabem jogar futebol. Enfim, o Grêmio tem o Maicon e o Matheus Henrique, 2 jogadores que saem. Se você pegar todos esses jogadores que você tem, esses volantes, eles podem jogar muito bem ali, um pouco mais à frente, armando o jogo, porque tem qualidade no pé para isso. Então, esquece esse paradigma, não sei o que, time suicida. Não, futebol moderno é todo mundo junto, joga ali em 30 metros, todo mundo sobe, todo mundo desce junto, todo mundo fechado, sem dar espaço. Enfim, esse é o meu time e eu imagino, pelo que a gente pode acompanhar de informações dos treinamentos do Paulo Autuori, pelo que você pode observar dos trabalhos do Paulo Autuori nos últimos anos, é muito provável que a gente veja uma escalação como essa nos próximos jogos, mudando um nome ou outro ali do que eu falei, mas a formação, o modo de jogar, mais ou menos dessa forma. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo do Resenha Alvinegra de hoje. Hoje à noite ainda tem mais um vídeo e hoje à noite tem uma live lá no Instagram com o Léo Russo, botafoguense, sambista. Eu vou entrevistar ele ao vivo
Vou fazer uma breve entrevista com o Léo Russo. Depois ele vai tocar todos os sambas que ele tem relacionado ao Botafogo. Se você acompanha o Léo Russo ou se você acompanha o Botafogo, quer dizer, nas redes sociais, o Botafogo vira e mexe, posta, faz alguma ação com ele ali. Enfim, é um cara muito botafoguense, é um cara que tem muita história boa pra contar e muito samba bom pra tocar. Então vai lá no Instagram do Resenha Alvinegra, lá tá todas as informações. Ativa lá o alerta pra você ser notificado na hora que começar a live. É Resenha Alvinegra oficial no Instagram, hoje à noite, segunda-feira. E hoje aqui no Resenha Alvinegra ainda tem mais um vídeo. A gente solta 2 vídeos por dia. Lá entre as 6 e as 7 horas vai sair a resenha do dia. E pra você não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de botafoguenses que você conseguir. Esse vídeo é excelente para você puxar um debate, para você ver a opinião dos seus amigos, de qual time eles têm em mente. Deixa aqui nos comentários também, eu quero ver qual a opinião de vocês, se vocês concordaram com a escalação que eu falei, se vocês concordaram com a polêmica que eu puxei ali entre Diego Cavalieri e Gatito Fernandes, enfim, deixa aqui nos comentários e segue o Resenha Alvinegra em todas as redes sociais. A gente é Resenha Alvinegra em todos os lugares, principalmente lá no Instagram, que é onde a gente vai fazer live muitas vezes essa semana ainda. Resenha Alvinegra oficial, segue lá para você não perder nada. E passa lá no portal do Botafogo se você quiser comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo. É portaldobotafogo.com.br ou @portal do Botafogo lá no Instagram. É isso, rapaziada. Até mais tarde, até a live, até o vídeo lá da resenha do dia. E tamo junto. Um abraço, valeu.